Você vai ouvir agora Assuntos da Comunidade. Assuntos da Comunidade. 10h06. Estaremos falando hoje com Vivian K. Garcia. Bom dia, Vivian, seja muito bem-vinda. Bom dia. Me diga uma coisa, o que quer dizer esse K do nome? Não, é verdade, é Kunzin. É Vivian Garcia Kunzin. É o último sobrenome. Vivian Garcia. Vivian Garcia, hoje nós vamos falar especificamente sobre guarda compartilhada? Sim. O que é guarda compartilhada? Guarda compartilhada na verdade já existe no Código Civil, né? E houveram algumas alterações legislativas em 2014, trazendo essa possibilidade de compartilhar as obrigações dos filhos, né? Mudando um pouquinho essa temática que existia antes da guarda, que ela era exercida única e exclusivamente pela mãe, né? A mãe tinha muita preferência e a possibilidade do pai dividir essa responsabilidade, ela nem existia antes. E hoje em dia ela está bem presente, tanto é que vem sancionado em lei essa inclusão do pai na divisão das tarefas, né? Veja bem que guarda compartilhada não necessariamente pai e mãe, né? Hoje em dia nós temos uma pluralidade de famílias e ela vem justamente nesse sentido da divisão e sempre priorizando o amor, a responsabilização da criança, né? Então, a alteração legislativa e essa inclusão, ela vem nesse sentido que é justamente dividir não só a responsabilidade, mas o carinho, a atenção, todas essas tarefas que é o que a criança necessita nesse período, principalmente com o divórcio, né? Eu gostaria de perguntar para você, mas muitos pais, você disse que, né, antes era mais da mãe a responsabilidade. Sim. Quando havia uma separação, o macho saía, porta fora, deixava tudo para a mulher, e o filho ficava lá, ou os filhos. Uhum. Mas eu já vi conheço situações em que o pai ficou com as crianças judicialmente. Como é que é isso? Segue a mesma legislação, né? A legislação é única para todas as pessoas, independente do gênero, né? Mas isso não era normal, pai vencer uma batalha. Exatamente. Então, justamente, a legislação ela vem se aprimorando nesse sentido, porque mudamos muitas situações que antes existiam. A mãe ficava em casa, hoje em dia a mãe já trabalha. Da mesma forma, pode ocorrer da mãe não ficar com a responsabilidade dos filhos e isso vir a ficar com o pai no divórcio. Isso acontece muito. E a mãe que vem trazendo os alimentos e bancando os alimentos e o pai que exerce a guarda de fato. Ou seja, uma mudança no cenário aí, né? Mas você está me trazendo que a mãe paga pensão? Paga, a mãe paga pensão. Mas não era assim, não? Não era assim, né? Em 2000, não era assim. Desde quando você falou aí, mas... 2002 a gente já teve bem o exercício da guarda compartilhada, já veio com o Código Civil, ela já veio sedimentada na legislação. E em 2014, com o advento da lei, que houveram algumas alterações. Quais alterações essas? Antes, a guarda compartilhada no divórcio, o casal ele escolhia, nós vamos compartilhar a guarda do nosso filho. Com a alteração legislativa, isso pode ser de ofício. O juiz ele vai dizer, mesmo que os pais não queiram ou não falem a respeito disso, o juiz vai dizer, a guarda vai ser exercida de forma compartilhada. Então, essa alteração é muito importante. Veja bem, não tem consenso com os pais, mas mesmo assim ela é deferida. Porque os pais, eles têm que, mesmo a contragosto, digamos assim, entre aspas, os pais, eles têm que chegar nesse consenso que da guarda dos filhos, da responsabilidade dos filhos, mesmo que eles não estejam conversando harmoniosamente entre eles. Isso seria uma forma de não manter uma distância maior entre os pais e os filhos? Com certeza. Nós iríamos, acredito que seja um tema para nós debatermos mais a fundo depois, que é a alienação parental,
Mas a guarda compartilhada, ela vem muito para evitar isso, que seria uma alienação parental, ou seja, tu não vê e talvez muitas vezes fala mal. Ó, usando uma criança. E essa da sua mãe ou seu pai seria a guarda unilateral? Sim, só a mãe ou só o pai é a guarda unilateral, que seria a guarda tradicional, né? O que que detém a guarda recebe os alimentos do outro. Os alimentos, como a gente sabe, ele nunca tem um patamar fixado. Essa é uma dúvida que normalmente as pessoas perguntam. É 30% que ele tem que pagar. Não é 30%. Os alimentos ele é fixado com base na necessidade de quem vai receber e na possibilidade de quem vai pagar. Sempre nessa margem. E nesse equilíbrio que o juiz chega às porcentagens que nós temos, que chega a 30%. Ou seja, se a pessoa tem muita possibilidade, não vai pagar só 30%. Por isso que não é uma margem fixa, né? E se a pessoa também tem uma possibilidade baixa, ela não vai conseguir arcar com 30%. Então, é sempre nesse intermédio. Então, quem está com a criança recebe em favor da criança os alimentos, não em favor dela. Óbvio que existem os alimentos para o ex-cônjuge, né? A gente sabe também, mas são coisas distintas, né? Então, eu estou sorrindo aqui, você está vendo que eu estou pensando. Você conhece ou já ouviu falar a apresentadora Juliana Gimenez, né? Sim, que exatamente. É a mulher do Marcelo. Ela recebia nada mais nada menos que 200 mil do Mick Jagger. Ou seja, não é 30%, né? Estamos longe de 30%. Não há uma... Guria, 200 mil por mês? É. Só para criança? Bom, é outro assunto isso aí. É polêmico, né? Mas vai ver que as necessidades, óbvio que uma criança nesse patamar, nessa classe, ela tem um... né? Tem a babá, tem isso, tem aquilo. Tem uma escola que deve custar bem caro, né? E vários complementares aí, né? Que infelizmente não é a nossa realidade, está bem longe, né? Da nossa realidade. Você está me dizendo que está tudo normal. Dentro das normalidades deles, sim. Para nós é que não, né? Vivian, o ideal é que sempre se privilegie a guarda compartilhada nos processos de divórcio. Um momentinho, que quando meu ouvinte interfere, nós temos que dar atenção para ele. Claro. CSFM, bom dia. Bom dia, Daisy. Oi. Oi. Eu queria perguntar para ela aí qual é a idade que param de pagar a pensão, os pais param de pagar a pensão para os filhos. Qual idade? Não existe idade, né? Isso é também uma pergunta bem interessante. A idade, ela só cessa a partir da hora que essa criança não apresenta mais necessidade de receber os alimentos. Então, ela pode ser maior de idade, que hoje em dia é com 18, né? E não com 21, como nós tínhamos uma ideia. Mas se ele apresentar necessidade, ou seja, ele estuda, estuda numa faculdade, ou um curso técnico, mas enfim, está desenvolvendo a educação dele e necessita desses alimentos para o deslocamento, para o vestuário, ou até mesmo para essa escolaridade que ele está exercendo, ele tem que manter o recebimento dos alimentos. Tudo bem. Obrigada. Imagina. Obrigado a Vera aqui do bairro Guaxiviras, que está conosco agora. E isso agora que você acabou de explicitar, me soluciona algo que eu nunca procurei saber. Eu tenho um filho amado que está me ouvindo agora, Rogério, meu filho amado que fica me ouvindo, a minha nora, Cris. Beijão para vocês aí, minha esposa. A família toda me ouve, né? Claro, são me nossos corrige fãs. depois, opa, lá não estava legal. Então, meu filho Rogério, eu tenho um neto amado chamado Douglas. O Douglas recebeu a pensão até os 20 e poucos anos. Já tinha passado 22, 23 e recebia. Eu não sou entendido em leis, né? Eu disse assim, mas ele não estuda, ele não faz nada, ele só... O juiz não quis nem saber. O juiz ou a juíza, sei lá quem. E mesmo que você falou que estuda, que precisa disso, e... Tudo bem que ele precisasse, mas é assim, então? É assim. Veja bem, nós temos necessidades que são presumidas, né? Nós necessitamos, quanto seres humanos, de alimentação, de vestuário, nos locomovermos, mas tem necessidades que não são presumidas. Isso tudo tem que ser trazido para o processo, essas questões, e se elas forem bem fundamentadas e juiz se convencer com essas fundamentações e provas, ele mantém os alimentos. Óbvio que isso não acontece de ofício,
por exemplo, a criança completa 18 anos, a maioridade, e os alimentos deveriam cessar, porque não há mais a necessidade de pagá-los, pois ele não estuda, alguma coisa nesse sentido. Isso não acontece de ofício, normalmente a parte que está pagando, ela comunica, mas se a criança, ou esse já maior, né, podemos dizer, realmente fundamentar a necessidade dele, os alimentos devem ser mantidos. Até quando? Não existe prazo. Bem, agora sim, nós vamos à nossa pergunta, né? O ideal é que sempre se privilegie a guarda compartilhada nos processos de divórcio, Vivian? Com certeza, a guarda compartilhada seria o meio ideal, a guarda ideal, né? Também é importante alguns pontos da guarda compartilhada que às vezes restam algumas dúvidas, né? Nós compartilhamos a guarda e ele fica, então, uma semana na mãe e uma semana no pai. O pai mora em Porto Alegre e a mãe mora em Canoas. Não é esse o significado da guarda compartilhada. Se os pais se divorciaram e estão morando em cidades distintas, né? Porque como a gente fala em compartilhar a responsabilidade, então a gente compartilharia a moradia, não necessariamente, não quer dizer, né? Ou seja, não existem regras estáticas na guarda compartilhada. Ele pode muito bem morar com a mãe numa cidade, porque ali foi verificado entre eles que ali é a melhor localidade para ele, porque a escola é próxima, porque, enfim, todo o desenvolvimento dele ali nessa localidade vai ser melhor, vai se desenvolver de forma melhor. Então, ele ficar ali é melhor. Mas não quer dizer que o pai não venha durante a semana, não leve ao shopping, né? Eu só tô dando exemplos, né? Isso. Não fique com ele. Isso é compartilhar, né? Então, quando tá... E, por exemplo, aí a questão dos alimentos também é dúvida. Aí, não compartilha a moradia. Como é que ficaria os alimentos? Em regra, não se pagaria alimentos porque se dividiriam. Mas, por exemplo, neste caso, em razão do benefício da criança, ele fica a maior parte do tempo na residência da mãe ou do pai. Então, o que tem que acontecer? Como aquela mãe fica durante a semana ou aquele pai, ele tem um gasto maior com alimentação, digamos. E aí, o que o outro pai faz? Ele custeia um transporte, ele faz esse jogo, esse equilíbrio de gastos, né? Então, ele pode realmente alcançar a pensão alimentícia, como seria numa forma de guarda unilateral. Por quê? Porque este outro pai está arcando com mais gastos em razão do da maior parte do tempo que fica com a criança. Isso é um acordo, não é? É um acordo, exatamente. Na unilateral, raramente tem um acordo. O juiz bate o martelo e acabou. Exatamente, bate o martelo e acabou. Isso é muito prejudicial para a criança, né? Aí nós voltamos lá no nosso início, que nós estávamos falando em alienação parental, né? Dá muito ensejo para que isso ocorra. Teu pai não vem te ver, ou tua mãe não vem te ver, e iniciam esses jogos aí que não é sadio para a criança, porque ela não sequer tem uma traumáticos. Não, ela sequer tem uma formação psicológica para entender dos porquês que os pais não estão vindo, né? São N motivos, enfim. Então não é bom, mesmo sendo a contrassenso, que muitas vezes os juízes estão deferindo, ainda assim é válido para a criança, porque tem que chegar num diálogo. É importante separar o convívio marital com a guarda dos filhos. Tem que se chegar num diálogo e tem que resolver essas questões de forma harmoniosa. Isso é obrigação, porque eles não são mais marido e mulher, mas vão ser para sempre pais das crianças. Então, isso vai existir durante muito tempo. Então, sem diálogo, vai se tornar cada vez mais difícil. Esse é o prato do dia lá no seu escritório? Sim. Normalmente, sim. Digamos que 70% das situações que vêm, elas vêm nesse sentido de muitas queixas. O direito de família, ele é muito também, trabalha muito essa questão psicológica. Às vezes as pessoas não têm problemas jurídicos que eu posso auxiliar, mas têm problemas, muitas vezes é um desabafo, né? As pessoas precisam desabafar suas angústias, porque realmente um rompimento conjugal, ele nunca vai ser uma forma
harmoniosa, né? Sempre vai haver debate. Nesse momento, você é convidada a exercer a sua cadeira de psicologia. É verdade. É verdade. A gente tenta, mesmo não possuindo conhecimento para isso, a gente tenta acalentar essa família, né? E trazer, assim, demonstrar que sempre existe uma solução para tudo, né? Mas o advogado, ele usa muito dessa questão psicológica em todo quanto é tipo de relação. Eu tenho um amigo, ele... cuidou com ele há algum tempo. Ele é tesoureiro de uma ONG, com qual eu trabalho aí. E ele disse assim, olha, por vezes nós temos que virar psicólogos mesmo sem saber. Porque a pessoa está num desabafo, num choro. Ele precisa, às vezes, eu digo assim, você tinha que contratar um analista, um psicólogo, um psiquiatra, algo parecido. Porque, como você disse, há vontade, há necessidade a falar. E deve chegar muito ao seu escritório a questão litigiosa. Sempre, na maior... Raramente eu trabalho com os dois, com o casal, né? Nós queremos isso. É muito difícil. Talvez, às vezes o consenso ocorre na presença do juiz, né? Mas é quase que obrigatório, né? Aí exatamente, aí a situação obrigou o consenso, digamos assim, né? Ninguém quer sair ferrado, então... Não, exatamente. E os benefícios disso, né? Nós chegarmos com um processo consensual, ele... Assim, eu não posso dar prazo de processo, né? Isso é muito relativo, porque depende muito do serviço cartorário, então não depende dos advogados, enfim, dos operadores do direito. Mas digamos que um processo numa via normal demora 1 ano, num prazo mínimo, um consensual pode demorar até 3 meses. E nós temos agora a modalidade também do divórcio extrajudicial, nós podemos fazer no tabelionato hoje em dia, mas tem que ter consenso e não pode ter filhos menores. A lei veda essas duas situações, né? Mas em 1 mês o casal já está divorciado. Então, digamos que situações que não se enquadram na lei do divórcio extrajudicial e são consensuais, acho que no máximo com o trânsito em julgado da ação 6 meses, enquanto que numa litigiosa tem ações lá que estão fechando quase 10 anos por questões mínimas. Nem é questão de volume de patrimônio, mas questões mínimas, né? Você vê como nós avançamos. Eu me lembro que para você ter o divórcio, só depois de 3 anos. Primeiro você tinha o desquite, né? E depois... A separação, né? Para depois o divórcio. E aí, agora... olha onde nós já estamos. Já podemos nos divorciar no tabelionato. Ao considerar o desenvolvimento psicológico da criança e do adolescente, qual a importância de se ter um duplo referencial ou multireferencial? A importância pedagógica, isso é muito importante, porque como nós falamos, a criança está em desenvolvimento, né? Ela está nesse momento, nós estamos falando de divórcios com crianças menores, né? Uma regra geral. A criança ela está em desenvolvimento de valores, de afetos, de relacionamentos, né, com os outros, com os colegas, com o pai, com a mãe, com a avó. E esse compartilhamento de afetos e atribuições, e podemos dizer assim também, não, mas também o fato de pagar, né, agora me fugiu o termo, esse compartilhamento de atividades, isso faz muito bem para a criança e ajuda no desenvolvimento intelectual dela de forma sadia, que é o que o Estatuto da Criança sempre fala. O Estatuto da Criança, do início ao fim, ele sempre vai bater na mesma tecla. Preservar o interesse sadio da criança. Isso sempre vai... Então, como nós falamos também, não sou psicóloga, né? Mas nós desenvolvemos aí uns estudos, enfim, e lemos bastante com relação a isso e, com certeza, tem benefícios esse compartilhamento da guarda, né? Nós precisamos manter um diálogo com relação a isso quando do divórcio, né? Que nós, talvez, mantemos os demais itens de litígio, mas nesse ponto que a gente tem um consenso pensando no nosso filho, né? Quando estamos falando num duplo referencial, estamos falando no casal, né? Um duplo referencial. Porque, por vezes, tem crianças que eles se criam, entre aspas, essa é a palavra, não tem outro, não vem em outra. Sim. Sem a referência paterna.
raramente sem a referência materna. Eu sou um que eu nasci e me criei sem a referência paterna. Eu sou um filho da mãe, né? Eu não conheci o pai e tal, geralmente. Mas vamos mais adiante. Existe algum tipo de prova contra um dos genitores que possa impedir a cessão da guarda compartilhada, ou seja, não ter acesso? Sim, na verdade, óbvio, né? Nós tivemos essa alteração legislativa, que o juiz pode de ofício decretar que a guarda seja compartilhada, mas óbvio que isso não se enquadra em todos os quadros de divórcio, né? Nós não podemos generalizar as situações. Existem situações que realmente a mãe ou o pai não podem conduzir a guarda da forma compartilhada como a gente sugere, como a legislação sugere. E são N possibilidades. Talvez a pessoa não tenha uma residência fixa, ou não tenha uma remuneração fixa. Eu estou dando exemplos bem amplos, né? O fato de não ter, por exemplo, uma residência fixa não quer dizer que não possa exercer. O fato de não ter um salário fixo também não quer dizer. São todas situações bem genéricas, né? Mas, por exemplo, né, nós temos toda uma questão voltada à questão psicológica da criança. Não tem onde ficar, a criança não tem onde posar, não tem onde dormir adequadamente. Isso seria um ponto negativo para aquele pai que pleiteia, né, para dizer não tem como nós compartilharmos, porque neste momento não tem como, né? Pode ser uma situação momentânea, veja bem, né? Nós podemos mudar esse quadro. Neste momento, o pai ou a mãe não tem condições de exercer a guarda compartilhada, mas daqui um certo tempo nós vamos conseguir, enfim. Mas aí esse pai ou essa mãe trazem essas provas, esses fatos para o juiz, e o juiz realmente vai dizer. Ele sempre que vai ponderar. Não tem como, né? E a fundamentação sempre vai ser naquele mesmo ponto que nós estamos desde o início falando, que é o bem-estar da criança. Mas também existem situações irreversíveis nessa questão de cessão. Me perdoa. Toxicômano, alcoólatra, fichado, qualquer coisa que o valha, essas situações são irreversíveis. Exatamente. Você falou, mais adiante, né, poderá ter casa, poderá ter... Mas aí é uma questão moral. Exato. Uma questão de idoneidade. você não é uma boa referência para esta criança. Uhum. Você não é um bom exemplo moral. Mas não quer dizer que a pessoa também não possa mudar, né? Claro, Passar por um tratamento de desintoxicação, digamos, e um tratamento psicológico, tudo enfim, isso, né? Se ela se conscientizar que ela precisa mudar para o filho, né? Uhum. E aí trazer essa notícia para o juiz, eu acho que com certeza o juiz vai avaliar todo esse esforço, tudo, né? E vai com certeza deferir depois, né? A fixação da guarda compartilhada pode ocorrer mesmo quando não há diálogo e civilidade entre os pais? Sim, com certeza. É uma questão pedagógica, né? Uma questão pedagógica de conversa, de fomentar esse diálogo. Esse diálogo ele tem que ser feito por mais que o casal não queira. Ele tem que ser feito, ele tem que ser debatido, porque nós temos uma criança que está em desenvolvimento e que precisa dos cuidados dos dois. Então tem que ser feito assim, e ela vai ser fixada assim, conforme a lei está dizendo. Vivian, 10 horas e 30 minutos, voou o nosso tempo. Voou. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço, foi um enorme prazer o convite e o diálogo que nós tivemos aqui, esclarecer um pouquinho das dúvidas dos ouvintes aí. Muito obrigado. Obrigada. Nós voltamos a conversar.